E chegamos no capítulo 4 do primeiro livro de Samuel. Boa tarde para você, se prepara aí, viu? Um capítulo muito conhecido, são 22 versículos, só que tem alguns pontos importantes para a sua vida e para a minha vida, que tratam sobre a nossa confiança, o nosso depósito de fé em tradições, em rituais, em liturgias, em pessoas, que, resumindo para você, não leva a nada, porque a presença de Deus não está ali. A presença de Deus está em todo aquele que crê no nosso Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, aquele que obedece aos seus mandamentos, aquele que o ama, e assim ele vive em nós, ele se manifesta em nossas vidas, ele renova a nossa mente, ele transforma nosso coração, e aí sim nós podemos dizer que a presença de Deus está conosco. Não é um ritual, não é uma tradição, não é um costume, é simplesmente a presença do Espírito Santo que garante que o próprio Deus está conosco. Vamos entender tudo isso daqui nesse capítulo 4. Bíblia aberta, caneta na mão, se prepara que Deus vai falar com você e comigo hoje no nome de Jesus. Bom, é o seguinte, pessoal, esse capítulo aqui, ele tem alguns pontos importantes, principalmente a questão do sacerdote Eli novamente, que ali do versículo 18 em diante vai citar o seu falecimento. Citar não, vai explicar por que ele acabou falecendo. E basicamente o contexto desse capítulo é: os filisteus atacam Israel. Do capítulo 3 para o capítulo 4, acreditam aí os estudiosos que se passam entre 10 a 20 anos. Não tem um período cravado porque a Bíblia não cita. Mas Samuel, de um jovem, já passa para um profeta, onde recebe ali a palavra de Deus e transmite isso. Só que tem um detalhe: agora os filisteus vão atacar o povo de Israel e 4.000 homens vão acabar falecendo. Diante desse acontecimento, o próprio povo de Israel fala que os anciãos de Israel, aqueles que deveriam ter mais sabedoria, aqueles que deveriam realmente estar mais envolvidos com a presença de Deus, eles fazem uma pergunta um tanto duvidosa. Eles fazem assim, ó: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Por quê? Por quê? Mas na verdade eles sabiam por quê. O porquê era que o povo de Israel vivia em idolatria, vivia em desobediência, vivia em rebeldia e simplesmente estavam vivendo de uma maneira religiosa. Ou seja, tinham a tradição, tinham os costumes, tinham a lei, mas não tinham Deus no coração. Esse era o problema aqui. Isaías 29, versículo 13, o próprio profeta fala: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus ele repete isso em Mateus capítulo 15, em Marcos capítulo 7, que é o texto sinótico. Então é para nos ensinar, pessoal, que realmente não adianta honrar a Deus com os nossos lábios, não adianta participar de uma tradição, de um costume, de uma liturgia e achar que está tudo certo. Se nós não andarmos em obediência à palavra de Deus, em obediência ao que o Senhor nos ensina, e isso é tanto para com Ele, quanto uns para com os outros. Por isso os dois maiores mandamentos, como Jesus já disse aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, força, alma e entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nisso tudo se resume a lei. O povo de Israel aqui estava completamente pelo caminho contrário, afastado de Deus, aplicando uma religião, uma religiosidade, e isso não garantia a presença de Deus. Então, aqui o que vai acontecer? Eles agora confiam no objeto da arca. Então, a arca de Deus, pelo Antigo Testamento, você bem sabe que representava a glória do Senhor, a presença de Deus ali, onde ele se manifestava para o sumo sacerdote uma vez por ano. Só que o povo confiou nisso, confiou no objeto arca e não na presença de Deus. Então eles foram lá, pegaram a arca e levaram para o arraial para a batalha. Todo o povo de Israel, fala a palavra aqui, jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Então, realmente, o povo gritando, o povo feliz da vida, o povo esperançoso, porque a arca estava sendo levada. Isso demonstra, mais uma vez, a questão da religiosidade, daquela parte espiritual que está mais ligado ao emocional do que ao racional. Ou seja, levar um objeto que simplesmente o Senhor se manifestava nele e depositar sua confiança no objeto, não tem sentido. Toma cuidado se você está confiando em óleo, se você está confiando em objetos que você usa no pescoço, nos braços. Toma cuidado se você está confiando em liturgias que você tem que fazer isso, fazer aquilo, você tem que ir para lá, você tem que ir para cá, você tem que fazer tantas vezes.
Toma muito cuidado com isso, porque isso não garante a presença de Deus. A única coisa que garante a presença de Deus nas nossas vidas é o próprio Espírito Santo, que testifica a Jesus Cristo, nosso Senhor, através da palavra de Deus, através da meditação dessa santa palavra, através de uma vida de obediência. Quando nós nos colocamos à disposição para obedecer ao Senhor fielmente, e nós entendermos tudo que Ele tem nos ensinado, e nós aplicamos isso, Ele está conosco. É assim, não é por coisas, não é por objetos, não é por situações, não é por liturgias. Toma muito cuidado. O Espírito Santo é aquele que nos guia em todos os caminhos, em todas as formas, em todos os detalhes. Ele nos mostra quando realmente tem algo errado na liturgia, tem algo errado na tradição. Então, de novo, não confie em obras de pessoas, não confie em costumes, não confie em objetos. Confie na verdadeira palavra de Deus. E aí você vai visualizar a presença do Senhor, que renova nossa mente, transforma nosso coração e nos ensina um caminho a seguir. Bom, vamos continuar aqui. Eles foram até o arraial, levaram a arca. Os filisteus se assustaram. Fala que a palavra, eles se atemorizaram. Ficaram com medo, até relembraram o que Deus fez lá no Egito. Só que eles, no versículo 9, eles se esforçam e vão para frente. Ele falou, bom, então só vamos lá. A gente vai batalhar, vamos lá. E foram, e simplesmente derrotaram mais 30 mil israelitas. Ou seja, 34 mil pessoas faleceram no povo de Israel, por conta de uma confiança em um objeto, por conta de uma idolatria, por conta de uma imoralidade, por conta de uma religiosidade. Que no nome de Jesus, eu e você possamos fugir de qualquer tipo de religiosidade, que a gente possa se aproximar da palavra do Senhor, que a gente possa absorver essa palavra e nós possamos entender que Deus não é um Deus de rituais, Deus não é um Deus de tradição, Deus é um Deus de palavra, Deus é um Deus de obras e feitos que Ele fez primeiro. Ele é soberano, Ele realiza, Ele chama, Ele busca, Ele ensina, Ele faz, Ele é Deus. Não é os homens que criam uma situação e aí simplesmente a gente tem que seguir. Não, não é isso. Que nós possamos seguir a Jesus Cristo. Por isso a importância de estar em uma boa igreja que representa a palavra de Deus. Uma boa igreja que aplica a palavra do Senhor e que não fica criando rituais para tentar garantir que a sua confiança esteja naquilo, que a sua confiança esteja em um objeto, que a sua confiança esteja em uma pessoa. Não, não é. A igreja verdadeira é aquela igreja que vive pela palavra de Deus. Então começa a filtrar aquilo que você tem visto na sua igreja. Começa a analisar como o pastor tem passado a palavra, o que tem sido feito em cada culto, durante a semana, durante os domingos. Começa a visualizar isso. Se a palavra de Deus tem sido aberta, tem sido meditada de maneira expositiva, de maneira temática, eu não sei a forma que o seu pastor realiza, mas sempre analisa isso, porque a palavra de Deus verdadeira tem que ser aberta. Não é tradição, não é ritual, não é liturgia. É a verdadeira palavra de Deus. E mais uma situação para você entender. A igreja que realmente segue a palavra do Senhor é aquela que gera frutos, é aquela que transforma a sociedade, é aquela que abençoa famílias, é aquela que está envolvida, é aquela que continua crescendo e se transformando, é aquela que garante, que mostra que o Espírito Santo está atuando, é aquela que faz parte do reino de Deus. Essa é uma igreja verdadeira. Não sei como é a sua igreja, mas você pode agora ter essa liberdade de visualizar diante da palavra de Deus se essa é uma igreja verdadeira, fiel, que busca a palavra de Deus, que busca realmente passar o evangelho, e não achismos, não costumes, não tradições, mas a verdadeira palavra. Pense nisso, tá? E para finalizar, pessoal, os últimos versículos aqui concluem que quando a glória de Deus não está mais no ambiente, é só problema, destruição e ruína. Olha só, Hofni e Finéias falecem na batalha, Eli, o sacerdote, cai da cadeira e quebra o pescoço, a mulher de Finéias, grávida, dá à luz ao seu filho, e quando eles sabem que a arca foi levada, ela coloca o nome de Icabô, foi-se a glória de Deus, e também acaba falecendo. Ou seja, quando a presença de Deus não está mais no meio do seu povo, é problema, destruição e ruína. Mas eu e você hoje podemos amar ao Senhor, viver para Ele, obedecer a Ele e entender que Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Porque Ele é o Rei, Ele é o verdadeiro, Ele é o Deus justo e fiel.
Creia nisso, viva para isso. O nosso Deus quer você com Ele. Nos vemos no capítulo 5. Um grande abraço, Deus abençoe.